igrejinha faz Belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Boa noite, salve, salve, salve. Salve todos, todas e todes. Laroyê, seu tranca-rua. Laroyê, chu, laroyê. Laroyê, chu, laroyê. Vamos aqui com o nosso grito de encruzilhada, com a professora, escritora Valdete Tristão. Vamos ver. Eixo é o começo, atravesso o avesso, eixo é travesso, e traço o final, eixo é o pau, sobe o caminho. Já convidei já, professora. Vamos ver se dá certo. Ah, maravilha. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto, agora sim. Boa noite, professora. Boa noite, pai. Mutumbá, sua bênção. Mutumbaxé, Mutumbá, Xangô abençoe, Xangô nos abençoe. A sua bênção. Pai Xoguia nos abençoe nessa Axé, noite. axé. Axé, pai. Então, estamos aqui, né? O nosso retorno, né? A nossa nova temporada dos Gritos de Encruzilhada. Hoje é o nosso 4º encontro da nova temporada. Todo mundo já conhece, né? Mas eu preciso apresentar, porque o vídeo vai ficar aqui e as pessoas vão ver. Uhum. Então, nós estamos recebendo a nossa querida mãe, a nossa irmã de axé, a nossa querida Valdete Tristão. Ela é doutora em educação pela Universidade de São Paulo. Ela é pedagoga e mestra pela PUC São Paulo. Professora e foi durante muitos anos, não é? Ela foi professora e coordenadora pedagógica em escolas públicas de educação infantil, creches e pré-escolas. Ela entende muito, ela vivenciou essa realidade da infância nas escolas. Ela é consultora de projetos para a formação em educação e relações étnico-raciais, roteirista e professora universitária. E todo mundo conhece os livros dela. Ela é autora dos livros infantis, Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os livros. E do Orum ao Ayê, A Criação do Mundo. E nós estamos hoje, né, como ela tem muita experiência com a infância no terreiro, a infância na vida, a infância nas escolas, nós colocamos hoje na encruzilhada infâncias negras, representatividade e o direito de ser feliz. Então, nós vamos entender como é que a professora Valdete Tristão, eu gosto muito do título de professora, eu vou chamá-la de professora, porque para mim também é um lugar subversivo, né? A educação e o professorado. Uhum. Então, nós vamos ver como é que esses temas se relacionam à infância negra, a representatividade e o direito de ser feliz
que é o que a professora Valdete Tristão traz para nós aqui. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigado, obrigado, professor Sidney, babá Sidney, né, levando a sua intenção, né, e respeitando. Eu chamo de professor, com certeza, mas reconhecê-lo como babalorixá, que nos ensina tanto, não é? O senhor faz do seu sacerdócio também o magistério, né? Uma possibilidade de aprendizados, de encontro, que muito nos enaltece. Sua presença é um presente, sempre. Axé. E até por ser uma mulher de axé, né? Eu tenho que, né, pedir bênção, né, aos meus ancestrais, aos nossos ancestrais, né? E eu peço bênção sem exceção, tanto aqueles que sobreviveram ao processo de escravização para que eu pudesse estar aqui hoje, mas também aqueles e aquelas que, assombrados, acabaram perdendo a sua força, né? A força dos nossos ancestrais, a capacidade de resistir, não é, diante daquilo que viriam passar por aqui, e até por talvez perder um pouco da esperança, infelizmente desistiram. Até para eles eu peço a bênção também, reconhecendo que ficaram pelo caminho por força de todas essas atrocidades que o racismo traz para as nossas vidas, né? E não foi diferente, e infelizmente não tem sido diferente. A bênção aos meus mais velhos, aos mais novos, todos que estão aqui, a todas as pessoas que estão aqui nessa noite prestigiando esse nosso encontro. Quero falar da minha honra de estar aqui, Pai, e falar também da minha responsabilidade, né, de estar num espaço como esse, compartilhando um pouquinho do que eu tenho aprendido aí ao longo da vida, né? Eu fiquei pensando, né, são 3 blocos de conceitos, né, diferenciados, né, mas eu acho que eles são super importantes, e aí eu venho trazer algumas ideias que eu tenho pensado sobre isso também, né, ao longo de toda a minha trajetória, né, foram mais de 3 décadas dentro de escolas, nessas diferentes funções, como professora, como coordenadora pedagógica, formadora de professores também. E, recentemente, eu tenho atuado na formação inicial, que tem sido um outro desafio também, né? Bastante interessante. E o que eu tenho visto, né? Isso já é bastante divulgado, né? Pesquisadores e pesquisadoras da infância reivindicam a existência de diferentes infâncias, né? Infâncias no plural, né? E dada a pluralidade dos corpos, né, das crianças que existem nos diferentes espaços sociais, né? Nas zonas urbanas, nas zonas rurais, nas áreas quilombolas, indígenas, ribeirinhos, e, evidentemente, todas essas infâncias, né, e todos esses corpos e corpas atravessados por diferentes marcadores sociais, né? Entre eles raça, gênero, classe social, religião, enfim. E, na mesma medida, embora haja muitos pontos de convergência, né, quando a gente tenta falar em infâncias negras, né, nós estamos objetivamente aqui falando das infâncias negras, as infâncias negras também são plurais, não é? As infâncias negras também são atravessadas diferentemente por todos esses marcadores. E nessa encruza, eu quero refletir um pouco também sobre essa questão da representatividade e o direito de ser feliz. E aí, para falar um pouco disso, pai Sidney, professor Sidney, querido, eu quero trazer um pouco aqui algumas ideias que recentemente eu desenvolvi com um grupo de pesquisadores também, que diz respeito à questão do racismo, saúde mental e o desenvolvimento infantil. Então, assim, são aspectos... Nós fizemos um estudo,
né, evidenciando aspectos do racismo estrutural que afetam diretamente o desenvolvimento das crianças. E um desses aspectos, né, que tem sido estudado fora daqui, inclusive, existem estudos longitudinais no Reino Unido que comprovam que existe um tipo de estresse tóxico, né, ao qual os adultos que se relacionam com as crianças são submetidos, que impactam diretamente na vida das crianças. Em especial, aqui no nosso caso, né, trazendo para a nossa realidade, a questão racial ela é especialmente marcada, afeta as crianças negras no sentido de que, na medida em que os pais, os adultos, os cuidadores, as pessoas responsáveis por essas crianças são afetadas pelo racismo estrutural. Que racismo estrutural é esse que nós estamos falando? A ausência, o atendimento médico desqualificado, mulheres negras que são maltratadas no serviço público. Ali ao lado dela tem uma criança, né? Uma criança que ouve aquele médico dizendo para ela: que isso, é o seu quarto filho? O que é isso, é o seu quinto filho? É uma criança que vê que a questão da moradia sendo uma moradia desqualificada, uma moradia que não respeita o direito daquela família, ausência de lazer, ausência de espaços onde essas crianças pudessem viver as suas infâncias plenamente no direito de ser criança. Esses são aspectos do racismo estrutural que afetam diretamente o desenvolvimento das crianças, embora indireto. Olha que coisa interessante de se observar. Não é uma criança que diretamente está sendo afetada por um xingamento, pela ausência do direito de exercer a sua religiosidade enquanto uma criança de axé, pela ausência do direito de ter uma boa escola, de ter uma escola que tenha bons professores, que se preocupem com a qualidade daquele trabalho que vai ser realizado com ela, mesmo indiretamente essas crianças são afetadas. E o que esses estudos têm comprovado, Pai Sidney, é muito interessante, olha só, doenças crônicas que afetam a população negra, elas têm raízes nessa infância. Elas têm raízes nessas famílias que viveram a ausência desses direitos. Então, doenças crônicas que nos afetam, que afetam os nossos familiares, como hipertensão, diabetes, as doenças relacionadas à saúde mental, elas têm a ver com esse estresse tóxico que o racismo proporciona nessas vivências manifestadas e materializadas pelo racismo estrutural presente na nossa sociedade. Então, esse nosso evento, esse nosso estudo, ele mostrou que as infâncias negras elas têm uma especificidade, e é uma especificidade que dialoga com o racismo estrutural, independente do lugar social que essas crianças ocupem, independente do lugar social que as suas famílias ocupem também. Eu queria começar falando dessa questão, porque também a gente fala, quando a gente fala isso, a gente fala da minha infância negra, da sua infância negra, da infância negra de muitas crianças. Eu falo crianças, né, porque as nossas crianças moram em nós. E as nossas crianças foram afetadas, junto com as nossas famílias, por esse racismo que é ainda presente na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo que eu queria falar eu queria também trazer a questão, trazer aqui para falar da Neuza Santos Souza, com aquele livro Tornar-se Negro, que aqui, veja só, esse estudo que eu estou contando para o senhor, ele já existe há anos fora daqui.
há anos o Reino Unido já tem acompanhado o tipo de estresse tóxico, obviamente não com essa questão racial, né? Não tem sido esse o foco, eles trabalham mais com a questão de vulnerabilidades econômicas, de vulnerabilidades materiais, que aqui no nosso caso brasileiro pode perfeitamente ser enquadrado nessa questão racial. Portanto, a vulnerabilidade material, a ausência material, se ela impacta a vida das crianças, no nosso caso brasileiro, para além dela, nós temos a questão racial, que inclusive a Neuza Santos Souza já denunciava em 1988, quando ela escreveu aquele livro Tornar-se Negro, dizendo ela uma mulher negra, baiana, que fez o curso de medicina e de psicanálise nos anos 40, né? Infelizmente, era uma mulher bem-sucedida, de berço pobre, que conquistou esse lugar, né? E que veio viver no Rio de Janeiro essa experiência, né? Como psicanalista, como psiquiatra também. E a Neuza já divulgava nos estudos que ela fazia, o quanto algumas estratégias de ascensão do povo negro tinham um custo emocional altíssimo, que comprometia a saúde mental dessas pessoas, não é? E para além desse custo emocional, era um custo que direcionava para a sujeição e negação da sua própria existência. Então, veja de novo, pai, a questão racial impactando os adultos que já em criança já sofreram todas essas atrocidades, né? Isso foi marcado, evidenciado de uma forma extremamente importante por essa pesquisadora, né? E indicando, né, que muitas pessoas negras, inclusive para fazer parte desse maléfico projeto colonial, não é? Apagava suas próprias identidades para poder ocupar esses lugares. Então, assim, esses efeitos psíquicos do racismo na identidade das pessoas negras, ele já era algo sinalizado, que isso, inclusive, é algo para se pensar com bastante cuidado, sabe, pai Sidney? Porque veja só, a questão da saúde mental da população negra, ela é afetada desde a infância. Desde a infância, direta ou indiretamente, o racismo vai nos adoecendo. Então, quando a gente fala que o racismo mata, ele não mata só por tiro, ele não mata só por bala perdida, ele vai nos matando aos poucos também. E ele vai matando muitos de nós com essa vivência cruel de ter que se enquadrar, de ter que se engajar num projeto que não é o nosso, num projeto preto que a gente demora muito tempo para descobrir a existência dele, e num projeto preto que a gente só vai conseguir estando entre os nossos também. Exatamente. Eu gostei muito, quero voltar um pouquinho, mãe. Eu gostei muito dessa primeira ideia de infâncias, né? Quer dizer, o plural é sempre muito inclusivo, né? Quer dizer, o plural ele inclui, mas ele não precisa necessariamente tornar todas as existências e realidades homogêneas, né? Quer dizer, então é isso mesmo, né? Quer dizer, na verdade nós não temos uma infância, né? Nós temos infâncias. Então, isso é muito uma filosofia de encruzilhada, né? Para começar, isso é muito saudável, né? Pensar em infâncias. Porque quando você pensa em infâncias,
Você não precisa nem homogeneizar e nem rotular, né? Você apenas acolhe. Acolhe as diferenças. Então, eu acho que nós precisamos mesmo, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar, que nós precisamos falar em infâncias. E aí, como um homem do discurso que eu sou, eu fiquei pensando nos impactos. Eu não tinha pensado, estou pensando nesse exato momento, conversando com a senhora. E veja os impactos que já, não é, a professora traz, impactos discursivos, porque nós sabemos o quanto a palavra adoece. Então, os impactos discursivos de um médico falando para uma mulher preta. Nossa, tudo isso de filho? Nossa, mais um filho? Nossa, vai parar quando? Nossa! Os discursos correntes. Nossa, mas você não sabe o que é um preservativo? Nossa, você não sabe, não sabe se cuidar? Nossa, mais um filho? Ah, vai morrer de fome. Quer dizer, o quanto essa rede discursiva já amaldiçoa a criança que está por vir ou que já nasceu. Exatamente. Exatamente. Já coloca a criança no lugar de um fardo, de uma maldição, de um peso, não é, professora? Sim, sim, muito interessante isso. E eu estava, enquanto o senhor estava dizendo isso, Babá, eu estava me lembrando, até anotei aqui para trazer. Essa semana estava assistindo um episódio, uma entrevista da Ofra com a Maya Angelou. E ela falou algo tão interessante, ela disse assim, né? Em inglês, eu vou usar traduzir, né? I have learned that people will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Ou seja, as pessoas, elas não esquecem o que a gente diz. As pessoas esquecem o que a gente diz, esquecem o que a gente fez, mas elas nunca esquecem aquilo que as afetam. Que eu prefiro traduzir esse fio por afetar, né? Aquilo que nós as fizemos sentir. Ou seja, as crianças são afetadas por aquilo que os adultos a fizeram sentir, né? E aí eu tenho um outro exemplo também que eu também estava lendo. Isso aqui veio para corroborar o que eu estava pensando, que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder também conversar, que é o livro da Toni Morrison, O Olho Mais Azul, que a menina, né, ela esbraveja, né, a vida dela, a Pécola Bradlove, né, ela acredita que ela tem uma maldição, porque ela é uma menina de pele preta, e ela reza para um Deus para que ela pudesse ter um olho azul que ela nunca vai ter, né? E olha só, o trecho que ele diz aqui, ó. Os Bradlove não moravam na parte da frente de uma loja por estarem passando por dificuldades temporárias, adaptando-se aos cortes na fábrica que o pai trabalhava. Moravam ali por serem pobres e negros. E ali permaneciam porque se achavam feios. Eles aprenderam que eles eram feios.
Embora sua pobreza fosse tradicional e embrutecedora, não era exclusiva, mas sua feiura era exclusiva. Ninguém teria conseguido convencê-los de que não eram implacável e agressivamente feios. Então, vejam, eu estou falando aqui de um romance escrito entre 65 e 67, mas ele tem tudo a ver com o que vivem as crianças negras nesse país também. Né? Nós estamos Então, falando de crianças me dá uma parte americanas. aqui, mãe, me dá uma parte, que eu estou com uma ideia aqui Sim. na cabeça. A senhora é especialista em infância, né? É uma formadora de professores e professoras. E eu fiquei pensando aqui, a infância negra é permitida? Ou ainda, para a infância negra, para as infâncias negras, nós ainda aplicamos a ideia de adultos em miniatura? Exatamente. Olha, é muito bom isso. E, veja só, quem é que vai para a rua? Quem é que vai para... quem tem a sua infância roubada? Quem tem o direito de brincar destituído do seu tempo de ser criança, se não as crianças negras? Então, quando a gente está falando de infâncias, nós estamos falando dessas infâncias, pai, roubadas, e dessas infâncias negras que não têm o direito de viver esse tempo da vida tão especial. Então, nós estamos falando, sim, de crianças que cuidam de outras crianças, né, em sua grande maioria, que cuidam dos irmãos, para os pais, para as mães, enfim, para quem cuida deles poderem trabalhar também. Né? Então, assim, é disso que nós estamos falando. E nós estamos falando de uma criança negra que, quando frequenta a escola, também não tem o direito de ser reconhecida e não tem a sua representatividade muitas vezes garantida. Que aí a gente vai entrando nesse outro caminho também. Porque qual é o modelo de beleza? Qual é o modelo de brinquedos? Qual é o modelo de livros? A gente tem um mercado editorial aí que está bombando depois da Lei 10.639, então nem se fala. Né? A gente começou a ver de tudo. Mas esse ver de tudo, em que medida ele de fato representa essas crianças negras, a história e cultura que essas crianças têm o direito de ser reconhecidas nas suas especificidades religiosas, nas suas especificidades de gênero, né, nas suas especificidades de seres humanos, né, e de crianças num determinado tempo da vida. Né? Então, assim, é disso que nós precisamos falar também. Que tipo de representatividade é essa? Como é que as professoras e professores olham para essa criança negra, o que eles dizem dessas crianças negras, quando essas crianças participam efetivamente daquilo que diz respeito às suas histórias, né, para serem reconhecidas e valorizadas, não é? Tem essa inspiração do título, né? Sobre o direito de ser feliz. Eu me inspirei num projeto que eu acompanho lá de Lauro de Freitas, coordenado pela professora Fátima, que é uma profissional incrível, uma coordenadora pedagógica incrível, que a pergunta do projeto que ela desenvolve na escola com aquelas crianças da região de Lauro de Freitas, da Grande Salvador, pode a infância negra ser feliz? Então, é isso que... E eu tenho visto um trabalho que tenta responder essa pergunta, levando essa história para dentro da escola, para dentro da creche,
para dentro da escola de educação infantil. Então, é lá que ela aprende a alimentação que está relacionada à nossa cultura, pai. É lá que ela vai aprender a história do acarajé, quem é a dona do acarajé, de onde vem o abará, quem faz o abará. Ela vai conhecer a história do Riachão, que é um músico popular já falecido, lá de Salvador. Então, é isso, pai. A infância negra pode ser feliz se ela for representada. Se as crianças puderem ver os seus lá dentro, se para além da mitologia dos gregos, dos celtas, dos hindus, se ela tiver o direito de reconhecer a mitologia dos orixás. Aí, quando a gente fala isso, é óbvio que nós não estamos falando da ritualística, porque a ritualística é lá no terreiro. É lá para quem quiser se engajar, né? Para quem tem o seu compromisso religioso dentro do terreiro. Mas na escola ela tem o direito de conhecer a mitologia, de conhecer os orixás, de saber dessa história, de saber o quanto eles fazem diferença, não é, na vida dessas pessoas. E na vida desses seres humanos que foram trazidos, dos nossos, que foram trazidos escravizados para cá. Não é à toa que Oxalá veio agarrado num pedaço de árvore para acompanhar os seus filhos, não é, meu pai? E aí, justamente, né, que eu fico pensando, né, quer dizer, nós também estamos falando muito em adoecimento, né? Quer dizer, um adoecimento de doenças crônicas, não é? Que começam lá na infância, né? Doenças crônicas. Sim. Diabetes, né? Hipertensão, doenças que comprometem a saúde mental. Uhum. Porque, de verdade, né? Quer dizer, é muito difícil, não é? Quer dizer, ser uma criança negra num ambiente em que não propicia uma infância associada à felicidade. Não é? Uhum. E aí eu fico pensando, nós temos muitas crianças, não é? Na casa de Xangô, nós temos muitas crianças. Eu fiquei pensando agora que o terreiro é um espaço, não é? Quer dizer, é um espaço em que, não é, a criança minimamente pode, né, viver com ludicidade, com brincadeira. Eu vou contar uma experiência agora, uma experiência muito íntima. Nós tivemos agora, há 2 semanas, a renovação de votos de 4 crianças. Crianças entre 3, 4 anos e 9 anos. E foi muito interessante, porque quando as crianças, no momento, né, no momento de ritual, né, de confirmação dos 3, eram 3 anos, essas crianças se iniciaram, já tiveram a renovação de votos de 1 ano, e agora foi a renovação de votos de 3 anos. E elas levaram o rito com tanta seriedade, com tanto carinho. Há 2 meninas no barco, e no momento, né, no momento das oferendas, elas deram as mãos, elas se apoiaram.
Uma das crianças que é de Ogum, que está com, acho que está com 4 ou 5 anos, chorou naquele momento, mas não chorou de medo, chorou de emoção. Por quê? Eles sentiram que eles estavam num lugar real, no mesmo lugar que os adultos ocupam naquele momento ritual. Então, eu sentia, né, como oficiante, o quanto era importante para eles receber, serem tão valorizados quanto os adultos. E o quanto eles se sentiram, né, naquele momento ritual, como que eu falo muito isso. Lá em casa eu tenho um discurso muito: você é o rei, você é a rainha, agora você é Xangô, você é Oxóssi, não, você é Iemanjá. Então, a menina de Xangô, quando tem trovão, eu falo: aí, ó, seu pai, falando com você. A menina de Inhansã passa uma borboleta: ó, sua mãe aí, bota a cabeça, põe cabeça para ela, sua mãe aí passando. Isso, pai. Isso. Então, Desculpa, continue, pai. pode falar, vamos lá. Não, eu ia dizer que essa sensibilidade, né, de conectar o sagrado às crianças de uma forma lúdica, de uma forma em que ela se sente conectada, é tão importante, né? É de uma delicadeza e de um respeito a essa fase que eles estão, que é fundamental. Né? É dessa forma que eles aprendem a amar os nossos reis e se sentirem nesse lugar também. Eu acho que é uma experiência incrível para essas crianças, especialmente as crianças negras, né, que chegam nas escolas e não têm lá, muitas vezes, o seu lugar valorizado, né, de uma professora que valorize, que dê destaque a essa criança ali pelo que ela é. E ela encontra, muitas vezes, no terreiro esse lugar. Né? A sua fala está sendo essa. Né? É lá que ela vai ser ela vai ser rei, ela vai ser rainha, ela vai aprender que Yansan está presente na borboleta, que o pai Xangô é o trovão e que ela deve amor e respeito a esses símbolos, né? A esses detalhes que a natureza nos oferece, e é uma oportunidade de viver uma outra experiência, que muitas vezes na escola ela não tem. Né? De ter e isso é uma representatividade extremamente importante e saudável para ela. A gente estava falando também de saúde mental, e a gente estava falando de como é que isso é reforçado nesses espaços, né? Como é que se constrói uma saúde mental se a gente não é valorizado por aquilo que é, pela nossa existência, né? Então, e no terreiro o senhor está demonstrando isso para elas. A sua existência importa. Ser quem você é importa, é importante aqui e é importante para todos nós. Né? E não é isso que muitas vezes ela vai encontrar na escola e em vários ambientes que a própria família frequenta, não é? Professora, a senhora tem muita experiência, né, como orientadora educacional, como coordenadora. Nunca se afasta, eu sei que a senhora nunca se afasta nem da infância, nem da educação. Nós temos avançado, os professores, essa promiscuidade, religião hegemônica, cristandade, está tudo bem, eu sei que os professores e professoras têm as suas religiões, predominantemente religiões cristãs, está tudo bem para mim, eu acho que religião é alguma coisa muito pessoal, não é um problema para mim. Mas a senhora, na sua experiência, professores e professoras conseguem separar, na hora de lidar com crianças de terreiro, conseguem separar a sua experiência religiosa pessoal da sua persona educador, professor?
É uma tristeza dizer isso, mas na maioria dos casos não. E especialmente na escola pública, o que a gente tem assim de reforçar é dizer para eles o seguinte: você pode ter a sua fé, né, a sua prática religiosa lá fora, né? Mas infelizmente é nesses espaços públicos que não é incomum encontrar crucifixo. Então eu costumo até dizer para eles: ué, se tem um crucifixo aqui, por que não pode ter um Exu? Até porque nós estamos falando de uma escola pública que é laica, né? E que não deve fazer proselitismo de nenhum tipo de religião. E se escolher fazer, tem que fazer de todas. Então, o professor tem que entender que ali ele não está para professar a fé dele. Ele está ali para garantir... Porque, vejam, a escola é laica, mas as crianças não são. As crianças carregam seus fios de conta. Aliás, estou aqui com o meu fio de Aqueçã, Exu Aqueçã, para honrar o nosso encontro de hoje. As crianças carregam seus fios com orgulho e as crianças carregam também todos as suas marcas religiosas das diferentes fés que as famílias professam. Então, à escola cabe fazer essa distinção. Os professores precisam ser preparados para entender que quando ele leva um livro, né? Aliás, eu recebo sempre as pessoas, as crianças me enviam com falas sobre o livro, o que elas estão fazendo. Tem uma menininha na Bahia que outro dia me mandou ela leu Exu. Então ela se vestiu, colocou 6 anos, pai. Eu acho que a mãe lê e ela lê 5 anos. Aí ela leu o livro, então ela pegou o livro, Conhecendo os Orixás, estava com vestidinho vermelho, com bolinha preta, e ela abre o livro, Conhecendo os Orixás, e começa Exu, e vai contando o que ela sabe de Exu. Exu, então, é o orixá. Ela começa, né? Ela fala: Exu é sempre o primeiro de todos. E aí vai. Então, veja, pai, quando uma criança pode chegar na escola e levar um livro desse e contar, não estou falando só porque é o meu, mas e contar o que ela sabe de Exu a partir de um livro, ela se sente extremamente valorizada e a professora cabe acolher. E a professora cabe ouvir o que ela tem para dizer também. Então, é um grande exercício também para o magistério. Aprender a respeitar a história que cada criança tem para contar a respeito da sua fé, a respeito da sua religiosidade, a respeito das suas práticas, até ritualísticas, se ela quiser contar. Infelizmente, eu já soube de casos de crianças que mentiram, que estavam doentes porque estavam em preceito, iam para a escola, estavam, né, com todos, né, toda a roupinha branca, né, todos os cuidados com o seu ori, não é? E as crianças mentiam, porque elas sabiam que não iam ser acolhidas pela professora, né? Então, assim, a gente, infelizmente, ainda tem esses relatos. Por outro lado, também já ouvi relato de professora que, sendo branca, iniciada, teve uma acolhida diferente na escola do que uma criança negra. Então, aí, de novo, a gente vem aqui, a gente traz muito bem para aqui, para a nossa conversa, o professor Sidney, naquilo que ele nos chama para refletir a respeito do racismo religioso. Então, e esse racismo religioso ele tem a ver com as religiões de matriz africana, ao mesmo tempo que ele tem a ver com a cor da pele de quem é o iniciado. Professora, olha só, voou a conversa deliciosa, né? Está voando. Nós estamos aqui no nosso último bloco. Oh, verdade. Voou a conversa deliciosa, né? Quer dizer, o pessoal está acompanhando aqui, está adorando. Ai, que Vai bom. ficar salvo aqui no IGTV essa aula, essa verdadeira aula
com a professora Valdete Tristão. Nós falamos um pouquinho sobre a coleção, né? Conhecendo os orixás. Uhum. E não sei se todos conhecem aqui, mas eu acho importante a gente fortalecer. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós como é que nasce essa coleção, quando nasce e como é que isso tem acontecido no mundo. Enfim, Uhum. a senhora conta um pouquinho para a gente do Conhecendo os Orixás? Conto sim, pai. Esse livro é um desafio, esse livro foi um desafio para mim, para escrever também, né? Eu entro também numa parte muito íntima aqui, né, da minha própria história, né, para contar aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que nasceu num lar cristão, né, e fui sendo professora, obviamente entendia que a minha fé não podia estar naquele lugar. Né? Eu era uma pessoa que trabalhava com formação de professores, falava o quanto era importante que as crianças conhecessem os orixás enquanto cultura, enquanto manifestação dos povos africanos. Isso, não é isso? Bem na época que a Lei 10.639 foi promulgada, alterou a LDB, dizendo, né, que as escolas tinham que trabalhar com história e cultura africana e afro-brasileira. Isso era lá pelos anos 2000, 2002, né? Aí, 2003, veio a lei. E aí eu falava muito daquilo e eu mesma nunca tinha ido num terreiro, com quase 40 anos de idade. E eu falava, gente, que coisa, né? E aí eu conheci, né, o que hoje é o meu pai de santo, quem é hoje meu pai de santo, pela PUC, né, o pai Rodney, e comecei a frequentar o terreiro por muitos anos. Eu fui mais de 10 anos cliente e amiga do pai de santo. E eu dizia que eu frequentava o terreiro por curiosidade acadêmica. Vai escutando, pai. Essa é a minha história. E aí, quando foi, né, 2002, mais ou menos, né? Meu filho ainda era vivo e a gente pensava muito nessa coisa. Sempre eu levava livros, né? Tudo aqueles que a gente sabe, né? De onde vem, porque era o que tinha na época, né? Não vou dizer o nome, que é para não, né? Mas o senhor sabe do que eu estou falando. Era o que tinha, então era o que eu oferecia, né? E aí a gente falava, eu e ele, muitas vezes, né? Um dia vamos escrever um livro. Eu vou desenhar, ele ia desenhar e eu vou escrever. E isso passou, né? Eu fui fazer mestrado, doutorado, não sei o quê. E aí ele quis se iniciar. Ele era filho de Ogum, meu filho Robson. E ele falou para mim, mãe, vamos iniciar comigo? Eu falei, não, imagina, nem pensava nada disso. Do alto dos meus 50 anos. Eis que Ogum mostrou mesmo o caminho da casa de Oxóssi, para o meu pai Xoguian, sabia que eu ia precisar mesmo. E eu, né, em 2017, eu perdi o meu filho. E eu, então, recuperei essa escrita como uma forma de manter aquele nosso sonho vivo, né? Porque nós desejávamos conhecer os orixás, nós queríamos conhecer os orixás, na perspectiva que esse livro é um livro ingênuo, né? Eu falo que ele é um livro ingênuo porque ele fala das coisas mais simples e daquilo que é possível conhecer mesmo, né? Porque o povo tem que saber. Quem quer saber mesmo, que vá saber dos segredos da nossa fé, não é mesmo, meu pai? Então, esse livro conta aquilo que é possível contar, né? E aí foi uma surpresa que Ogum quis mesmo o caminho, não é? Em um ano foram 3.000 exemplares vendidos. Depois, esse livro ganhou destaque internacional também. O ano passado ele foi indicado como livro brasileiro publicado no exterior, foi finalista do Prêmio Jabuti, né? Então isso para mim foi uma marca muito grande, né, de que era um livro que precisava existir,
né? E era um livro que tinha a ver com essa necessidade e curiosidade das pessoas, né? Em conhecer os orixás nessa perspectiva que está aqui. Então, quem me escreve para saber do livro, para elogiar, para dizer que está usando, são crianças, são adultos, são professoras, né? Que ousam usar esse livro na escola. E aí eu segui mais adiante com o outro, né? Que é o do Orum Awaiê, contando, né, a criação do mundo na perspectiva dos povos iorubá, né? Então, esse livro também é um livro que é muito bonito, né? Sou suspeita para falar, claro, né? Mas é um livro que eu amo muito também, porque ele tem todo um cuidado aquarelado, assim, sabe? Do ilustrador, e ele traz essa perspectiva que é outra, né? Que é aquela ideia, né? De diferente, né? Do que as pessoas nem imaginavam, né, pai? E aí, assim, eu começo a entender, né, que com tudo isso, né, já sabendo que a gente está caminhando para o final, eu quero muito dizer isso, né, que eu aprendi que na casa de Ajalá eu escolhi um ori, o do ensino, da aprendizagem, como missão. E esse Odu me abraçou, né? E eu passei décadas, bastante tempo mesmo, entre as crianças e para minha criança também, né? Então outros tempos foram os tempos das perguntas, né? De ir para o mestrado, de ir para o doutorado, de querer saber das mulheres negras, né? De me interessar como é que é uma gestão que promove a equidade racial, né? E aí, assim, dentro de toda essa minha perspectiva e dentro dessa história, eu me considero aquela que é mãe para sempre, né? Ainda tenho esse título, né, esse prazer de ter sido uma Iaô raspada, adochada, catulada, né, e sabendo que, né, eu tenho essa missão, né, né, com toda essa dificuldade, com tudo isso que me aconteceu, né, pai? Eu sigo porque eu acredito no reencontro, no reencontro com meu filho, né? No reencontro no Intulá, né? E assim entendendo que se auó kikukirum nise auó mauó se Intulá e lê auó, os iniciados no mistério não morrem e que os iniciados no mistério não desaparecem, os iniciados no mistério vão para o Intulá, o lugar do renascimento, eu ainda digo que eu sigo, porque vivo intensamente tempos de Sankofa, né? Entendendo que Ogum, como eu já disse, né? Meu filho Robson, né? Que hoje vive em Ogum, que é Homo Ogum, mas hoje vive em Ogum, ele mostrou para o Oxoguian esse caminho da casa de Oxóssi, né? Para o meu pai Oxoguian. E o necessário encontro com a ancestralidade e esse fortalecimento da minha tarefa de Eked, né? De seguir mãe de Exu a Oxalá. Então, é isso, né, pai? O conforto, né? E a forma como... aqui entro de novo numa questão pessoal, né? E pela representatividade, também me coloco aqui, né, nesse lugar, né? A representatividade, me ver representada, saber quem eu sou, foi nesse espaço sagrado do candomblé, é que me faz seguir, mesmo com esse enorme desafio da presença ausente do meu filho, que também me ensina, né? Uma vida inteira me ensinou que eu tenho mais que aprender do que ensinar, né? E hoje eu vivo esse maior dos desafios, de viver com a presença ausente dele, que de alguma forma se materializa nesse meu outro momento de vida, né? Que usando da escrita, né? Usando da literatura, da arte das palavras, né? Usando da letra,
para continuar viva, né? Para poder ser aquela pessoa que ousa usar das palavras como matéria-prima, tal qual faz o pintor com as tintas para fazer a sua arte. E me aventurar também na outro momento de roteirista, que o senhor vai conhecer muito bem nos próximos dias, que a gente também vai se encontrar aí pelo mundo. Axé, axé, mãe, que coisa maravilhosa, não é? E é isso, os iniciados no segredo, né, no mistério, não morrem. São nossos ancestrais, eles estão vivos. E aí falamos, né, quer dizer, de mais uma dos valores mesmo, né, dos valores da dinâmica de terreiro, né, de trazer conforto, né, quer dizer, de potencializar a vida, não é? E eu tenho dito muito, não é, que todos nós possamos ser Exu, não é? Exu é a criança que brinca no mercado. Eu dei uma entrevista essa semana sobre Exu por conta das perseguições e ataques. E a jornalista falou para mim, Exu é amor, né? Fazendo aquela paráfrase, né? Deus é amor, Exu é amor. Eu falei, não. Exu é maior que o amor. Exu é vida. Exu é vida. Exu, o amor está dentro da vida. Portanto, há amor em Exu, mas Exu não é o amor branco, não é a paz branca. Exu é vida. Que todos nós possamos ser vida, que todos nós possamos ser Exu, que todos nós possamos ser crianças brincando no mercado. E muito obrigado, mãe querida, Eked querida, professora querida, a aula vai ficar aqui. Né? O pessoal acompanhou, adorou, muitos elogios, muitos comentários. Estou muito feliz por essa conversa. A gente poderia ficar horas, mas agora é hora de levar o ebó, né, no centro da encruzilhada e dar aquela gargalhada. Muito obrigado. Xangô mesmo dê em dobro, Oxoguian, Oxum Inhaçã, Ogum. Muito obrigado. Estou feliz que nos encontraremos, né? Em breve estaremos juntos aí, em alguns encontros. Vem coisa boa por aí. E muito obrigado, mãe. Obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer, pai Sidney, sua confiança, seu convite. Eu estou extremamente honrada de ter ocupado esse lugar. Demorei para me encorajar, porque não é brincadeira estar junto com o pai Sidney. Então, eu só tenho a agradecer a Maria pelo convite, todo o seu staff que me assessorou, me acompanhou, e dizer que, assim, é um grande desafio para nós sobrevivermos, e a gente encontra o que precisa, né, na nossa fé, né, no nosso candomblé, na nossa magia preta, no nosso jeito de viver preto. E é assim que a gente vai sobrevivendo, descolonizando o nosso pensamento de toda a culpa, de todo pecado, de toda a história cristã que um dia nos corroeu. Feliz o senhor que teve o direito de ter nascido num lar macumbeiro desde muito pequenininho. A gente tem que correr atrás, principalmente um Eked que já nasce velha, como é o meu caso. Axé, meu pai. Boa noite. Boa noite. Vamos terminar aqui com Fabiana Cosa, Ogã de Ogum. Vamos terminar com ela. Axé. Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo. Até já, né? Para nós é até já. Até daqui a pouquinho. O AD do rei é o Mariô, Alaporô, Onire guerreia, Incóssimo Pum, é Banto, Gum é bom, e mora na lua.